Glória a Deus. Repita comigo: o Senhor está no controle. Amém. Quantas vezes, querido, que nós declaramos isso na nossa vida, que o Senhor ele está no controle de todas as coisas? Quantas vezes, talvez, nós declaramos isso, talvez sem ter a consciência, ou sem ter a percepção, ou a profundidade daquilo que nós estamos declarando? As crianças podem subir para a salinha agora, os professores já estão ali. Mas eu quero conversar com vocês nessa noite sobre isso. Sobre o que é o Senhor está no controle. Ou sobre o ponto de vista bíblico. Se talvez nós perguntarmos para algum de nós aqui, o Senhor está no controle da sua vida? Acredito que todos nós vamos dizer que sim. E talvez se fôssemos perguntado como que o Senhor está no controle das nossas vidas. Eu sei que talvez muitas pessoas aqui teriam a resposta, talvez algumas, talvez não teria algo muito mais elaborado, muito mais profundo. Mas hoje eu quero compartilhar com vocês essa palavra, um entendimento de Deus sobre essa declaração de fé, que o Senhor ele está no controle, que o Senhor ele continua no controle. Quando nós pensamos sobre o Senhor controlar a nossa vida, para algumas pessoas é um peso dizer que o Senhor está controlando a vida dela. Mas a grande verdade, queridos, é que quando nós tomamos o controle da nossa vida, quando nós estamos à frente, e quando nós estamos à frente, o Senhor não briga conosco para estar à frente. Quando nós queremos controlar, quando nós queremos estar à frente da nossa vida, o Senhor não disputa conosco para estar à frente da nossa vida. Você sabia disso? Quando nós estamos à frente, o Senhor não está à frente. Mas quando nós damos um passo, alguns passos para trás, e deixamos o Senhor, o Espírito Santo do Senhor guiar e controlar a nossa vida, aí sim nós estaremos seguros, aí sim nós seremos bem-sucedidos em tudo que nós empreendemos fazer. É sobre isso que eu quero conversar com você nessa noite, querido. É interessante nós analisarmos, querido, que não é só nos momentos bons que o Senhor está no controle da nossa vida. Porque é gostoso dizer que o Senhor está no controle quando as coisas vão bem. É gostoso dizer que o Senhor está no controle quando nós ganhamos uma promoção, quando nós estamos com a vida bem alinhada. É gostoso dizer que o Senhor está no controle quando nenhuma enfermidade talvez bate à nossa porta. Quando alguma perca não bate à nossa porta. Mas a grande verdade, olhando para a palavra de Deus, é que o Senhor está no controle a todo tempo. Amém? Nos dias bons, querido, nos dias melhores e mais maravilhosos da nossa vida, o Senhor está no controle. Nos dias difíceis, talvez nos dias de dor, nos dias de choro, o Senhor ele continua no mesmo lugar, no trono, reinando e governando toda a humanidade e no controle, principalmente, das nossas vidas. E é interessante também, querido, que ele não somente nos promete que ele estará no controle, mas ele nos promete que ele estará conosco todos os dias até o final dos tempos. Quando Jesus ele compartilhou com seus discípulos sobre a vinda ou a descida do Espírito Santo de Deus, ele disse para os seus discípulos: é preciso que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo de Deus, ele não vem. Se eu não morrer, se eu não for crucificado, se eu não passar por todo esse sofrimento, o Espírito Santo de Deus não vai ser derramado. E hoje, querido, nós podemos perceber que talvez algumas pessoas existem uma escala, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. E talvez para alguns colocam o Espírito Santo, talvez numa terceira colocação. Isso não é uma verdade bíblica. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, querido, nosso Deus é um Deus trino, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Não existe primeiro, segundo e terceiro. Quando Jesus ele fala, é preciso que eu vá para que ele venha. E esse vem, ele fala de um outro consolador. E um outro consolador, no original, diz o mesmo, da mesma linhagem. Um igual àquele que estava aqui.
Só que para nós, muitas vezes, é melhor nós entendermos de que era melhor Jesus estar caminhando conosco hoje a todo momento, sim ou não? Quem não gostaria, querido, que Jesus estivesse caminhando comigo e com você ao nosso lado todos os dias? Sabe qual que é a grande verdade de Deus, querido? É que o Espírito Santo de Deus está conosco hoje, a todo momento. Amém? Olha o que a palavra de Deus aqui nos ensina, querido, no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 28, no verso de número 18. Aqui Jesus está falando sobre a grande comissão, aqui Jesus está enviando os seus discípulos. Mateus de número 28 e 18 diz assim: então Jesus aproximou-se deles e lhes disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Aleluia! Esse é o maior privilégio que nós temos. Esse é o maior prêmio que nós temos. Esse é o maior privilégio que nós temos do Espírito Santo de Deus, que já foi derramado, que já foi liberado e que está dentro de mim e dentro de você. Amém? A palavra de Deus fala que o Espírito Santo, ele nos ensina todas as coisas. E é por isso, querido, que nós podemos crer com segurança que o Senhor está no controle todos os dias da nossa vida. Porque o Espírito Santo, querido, está aqui, dentro de mim e de você, nos capacitando, nos ensinando, falando aos nossos corações, guiando a nossa vida, nos instruindo, nos inspirando. É o Espírito Santo de Deus quem gera dentro de nós o desejo de estar com o Senhor. A palavra de Deus fala disso, sobre até o desejo de nós estarmos com o Senhor não vem de nós mesmos. Vem do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Todos nós aqui, eu acredito, querido, que um dia sobrevivíamos sem o Espírito Santo de Deus. Porque não há como viver, querido, uma vida livre, uma vida liberta. Não há como desfrutar de uma vida abundante sem a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Mas eu quero compartilhar com você, querido, algo sobre Deus está no controle. Existe um momento importante aqui, querido, na palavra de Deus, na história bíblica, um relato do profeta Jeremias, e que talvez essa é uma das palavras que é uma palavra rema para a minha vida, e talvez rema para muitas pessoas. Existe um momento importante, querido, que Jeremias ele relata sobre o cuidado de Deus para com o seu povo. Só que não era um momento comum, só que não era um bom momento em que a nação Israel estava vivendo. Abra sua Bíblia comigo, lá no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 29, a partir do verso de número 10. Alguns estudiosos dizem que essa é uma carta de Deus para os filhos de Deus e para a igreja do Senhor. Aqui nós estamos lá no Antigo Testamento, querido, livro do profeta Jeremias, capítulo de número 29 e verso de número 10. A palavra de Deus aqui diz o seguinte: assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para esse lugar. Presta atenção, querido, naquilo que nós estamos lendo. Aqui é o Senhor dizendo, o nosso Deus, dizendo através do profeta Jeremias para com o seu povo. Deus disse: assim diz o Senhor, quando se completarem 70 anos, eu vou trazer vocês de volta do cativeiro babilônico. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não causar dano. Planos de dar a vocês uma esperança e um futuro. Verso de número 12. Então vocês clamarão a mim, virão a orar a mim e eu vos ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração.
Verso de número 14. E eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Querido, é importante a gente entender aqui o contexto do que estava acontecendo aqui nesse tempo. O povo de Deus havia sido exilado. O povo de Deus havia sido tirado da sua terra natal. E o povo de Deus havia sido levado para a Babilônia, para o reino de Nabucodonosor. Ali, o povo... E por que aconteceu isso, pastor? Por causa da dureza do coração do povo. Por causa da rebeldia do coração do povo. O povo foi exilado, foi levado para a Babilônia, mas dentro do coração deles, eles sabiam a quem eles pertenciam. O povo de Deus sabia a quem eles serviam. Só que naquele momento eles haviam sido levados cativos para aquela outra nação. E que não era qualquer nação, querida, era uma nação perversa. Era um tempo terrível. Era uma nação idólatra, de muitos ídolos. E aquele povo imaginava que talvez aquele ali só se passariam talvez 30, 40 dias. E Deus traria o povo de volta. Mas Deus manda um recado, uma carta através do profeta Jeremias para o seu povo. Ele diz, aqui no verso de número 1 que nós lemos, no verso de número 10. Assim diz o Senhor, após 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa a favor de vocês, de trazê-los de volta. 70 anos, querido, servindo num lugar terrível. 70 anos onde Deus forjou o coração daquele povo. 70 anos onde Deus usou o reino inimigo para forjar o coração e o caráter do seu povo. Tudo isso por causa da dureza do coração daquele povo. Pastor, mas Deus não poderia fazer isso em 30, 40 dias? Poderia, querido. Mas existem coisas que nós vamos entender da parte do Senhor. Existem coisas que nós precisamos obedecer da parte do Senhor. Existia um propósito de Deus aqui, querido, durante esses 70 anos. De trabalhar o coração daquele povo, de forjar o coração daquele povo. Mas é interessante, querido, que mesmo nesses 70 anos, querido, Deus foi trabalhando o coração do povo, e aquele povo se dividiu pelo menos em 3 tipos de povos aqui. O primeiro tipo de povo que nasceu foi um povo que desmaiou, que caíram no chão desanimados e não conseguiram permanecer fiéis no tempo difícil. O primeiro tipo de povo que nasceu dessa nação foi um povo que não conseguiu permanecer fiel diante das lutas e das adversidades do dia a dia. O segundo tipo de povo aqui, querido, que se tornaram, o segundo tipo de povo se levantou um povo místico. Um povo que caiu do outro lado do cavalo. Um povo que servia ao Senhor, que servia a Deus, mas agora eles passaram a servir os ídolos e participar dos banquetes e dos manjares da Babilônia. Esse foi o segundo povo que se levantou. Um povo que não permaneceu fiel, um povo que não guardou a palavra, um povo que não guardou no coração, um povo que não permaneceu fiel, mesmo com todos os milagres que Deus já havia operado no meio do seu povo. E o terceiro tipo de povo, querido, se levantou, foi um povo fiel. Foi um povo que permaneceu fiel, mesmo diante das adversidades, mesmo diante das afrontas, mesmo diante das escassez, mesmo diante das ameaças, o povo permaneceu fiel durante 70 anos. Não são 70 dias, queridos. Não são 70 meses. Foram 70 anos. Às vezes nós passamos por alguns períodos na nossa vida. Há quem chama de deserto, tem gente que não gosta de chamar de deserto, e está tudo certo. Às vezes nós passamos períodos pequenos da nossa vida. E muitas vezes nós fazemos como esse primeiro povo aqui, nós desmaiamos e caímos no chão, desanimados, por causa de um tempo difícil, por causa de uma circunstância difícil. Existem alguns de nós que ficaram pelo caminho.
na caminhada cristã, que não estão mais conosco. Isso nos entristece bastante. Existem alguns que estão caminhando com Jesus em outra família, e glória a Deus por isso, mas existem aqueles que ficaram para trás. Aqueles que talvez nem estão mais servindo a Deus, querido, nos dias de hoje. Fala sobre esse segundo povo que caiu do outro lado do cavalo. Mas eu sei que aqui, entre nós, existe um povo fiel, que permanece, que continua caminhando com o Senhor, que continua vivendo com o Senhor, não importa o período, não importa o tempo difícil. Porque, querido, todo tempo difícil, ele passa. Amém? Assim como o tempo bom também passa, o tempo difícil também passa. Os dias bons, eles terminam. E os dias ruins, da mesma forma, eles terminam. O dia de alegria, querido, ele termina. E o dia do sofrimento também termina. E nós precisamos entender isso dentro do nosso coração. Às vezes nós estamos passando, é somente uma fase, mas nós precisamos permanecer, nós precisamos continuar servindo, adorando, e entendendo, querido, que o Senhor está e continua no controle de todas as coisas. Amém? Dá um amém bem forte aí, querido. Aleluia. A promessa de Deus, querido, para o seu povo, era que depois de 70 anos, Deus traria de volta o seu povo para a sua terra. E a promessa de Deus, querido, ela não para por aí. Olha no verso de número 11. Deus não somente promete que traria o seu povo de volta, só que agora o nosso Deus, ele começa a se revelar de uma maneira diferente para o seu povo. Olha no verso de número 11, ele diz assim: porque sou eu, diga comigo, sou eu, que conheço os planos que tenho para vocês. O Senhor conhece, querido, os planos que tenho para cada um de nós. Amém? Nós crendo ou não, nós permanecendo ou não, nós vivemos nos planos do Senhor ou não, Ele é quem conhece todos os planos que tem ao nosso respeito. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. E quais são esses planos, pastor? São planos de fazê-los desanimar. Não, querido, não é isso que a palavra está dizendo. São planos de fazê-los cair no chão e de chorar. Não, querido, não é isso que a palavra de Deus está dizendo. São planos de fazê-los prosperar e não lhe causar dano. São planos de dar a vocês uma esperança e um futuro, querido. Esses são os planos de Deus ao nosso respeito. Esses são os planos de Deus para a nossa casa, para a nossa família, para os nossos filhos, para a nossa igreja, para o nosso trabalho. Isso precisa estar cravado dentro do nosso coração, querido. Os planos de Deus são planos de paz, são planos de bênção, são planos de prosperidade para cada um de nós. Amém? Não é essa prosperidade que muita gente está falando, querido. É uma prosperidade no ponto de vista bíblico. Não é uma prosperidade baseada nas finanças. É uma prosperidade baseada na presença de Deus. Amém? Porque, querido, as finanças um dia elas vão acabar. As riquezas, o ouro, eles vão ficar aqui, querido. Mas a presença de Deus não. A presença de Deus que está conosco hoje, a presença de Deus que o nosso Senhor Jesus Cristo nos prometeu que estaria conosco todos os dias, Ele vai permanecer por toda a eternidade. Amém? Isso, querido, para mim é ser próspero. É ter a presença de Deus, é caminhar com a presença de Deus, é ouvir o Senhor falando conosco todos os dias, apesar das nossas falhas, apesar das nossas imperfeições. Você sabe quais são os planos de Deus, querido, para a sua vida? Talvez você esteja vivendo, querido, um momento difícil, de dúvida, de incerteza. Mas eu vim aqui nessa noite para te dizer, querido, que os planos que Deus tem para você são planos de bênção, são planos de paz, são planos de prosperidade.
Recebe isso no seu coração, querido. O povo de Deus aqui estava passando talvez um dos piores momentos de toda a história. O povo de Deus aqui, querido, estava passando os piores momentos de toda a sua vida. Muitos daqueles que caíram no chão desanimados e tristes, sabe qual que era o motivo dessa tristeza? Quando eles olharam e quando o profeta de Deus traz essa carta, traz essa palavra de Deus, e Deus fala, depois de 70 anos eu vou tirar vocês do cativeiro. Muitos caíram no chão porque pensaram, nós não vamos chegar lá. Muitos caíram no chão porque disseram, os nossos filhos não vão chegar lá. Muitos caíram tristes no chão porque não confiaram, querido, nas promessas de Deus. Porque não tomaram posse das promessas de Deus para a sua vida. A palavra de Deus, querido, existem centenas de milhares de promessas de Deus para nós. Só que essas promessas, querido, elas só vão fazer a diferença na nossa vida quando nós tomarmos posse, quando nós nos apropriarmos e quando nós começarmos a viver as promessas de Deus para nós. Não é o tanto que nós sabemos, queridos, sobre a palavra. Nunca foi. Nunca será. Mas será o quanto nós vivemos na palavra de Deus. Pastor, eu não consigo ler a palavra de Deus, eu não consigo. Leia um versículo, querido, todos os dias. Medite nesse versículo. Rumine esse versículo. E viva esse versículo naquele dia. É isso que faz a diferença na nossa vida, querido. Cada dia, querido, um pouco. Cada dia Deus tem uma porção para nós. Cada dia Deus tem algo especial preparado para nós. Cada dia Deus nos surpreende de uma maneira diferente. Seja através de uma palavra, seja através de uma visão, seja através de uma canção, seja através de uma outra pessoa. Todos os dias nós estamos sendo surpreendidos pelo Senhor. Amém? Não sei se é essa a impressão que você tem, mas essa é a impressão que eu tenho. Um dia Deus fala através de uma canção, querido, começa a tocar uma canção e o Espírito Santo de Deus começa a ministrar o meu coração. Tem dias que não é através de uma canção, mas é através da palavra de Deus. Quando eu leio a palavra de Deus, aquela palavra ela entra como uma espada dentro do meu coração. E tem dias, querido, que Deus usa pessoas para falar aos nossos corações. Tem dia que usa pessoas não só para falar, mas às vezes para nos dar um abraço. E Deus está se revelando de várias formas, querido, comigo e com você. E Deus está falando comigo e com você. Deus está se revelando através de sonhos, através de visões, através de palavras proféticas, através de visões e impressões proféticas. Deus está conosco, querido. Amém? Deus está no controle, continuará no controle sempre. Aleluia! Os planos de dar a vocês uma esperança e um futuro. Após a promessa de Deus, querido, o que vem? Vem um convite de Deus para o seu povo. Eu amo, querido, a palavra de Deus, eu amo estudar a palavra de Deus, eu amo ouvir o Senhor dizendo através da palavra de Deus. Deus fala para aquele povo que eles ficariam ali 70 anos. Aquele povo ele se divide em pelo menos 3 partes ali, e uma parte, talvez um terço ali, permaneceu fiel diante do Senhor. E não pense que foi fácil, querido, aqueles 70 anos, porque eles estavam debaixo de um reino demoníaco. Eles estavam debaixo de um sistema, querido, que não era governado pelo Senhor. Eles estavam num lugar estranho, numa nação estranha e num lugar de extrema opressão, que era o reinado do rei Nabucodonosor. E muitos venceram, e muitos permaneceram, e muitos guardaram as promessas dentro dos seus corações. Após a promessa veio um convite. Olha o que o verso de número 12 diz. Então, vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu vos ouvirei, querido. E eu vos ouvirei.
Enquanto uns se voltaram para a idolatria da Babilônia, outros passaram a buscar o Senhor. Outros passaram a orar ao Senhor. Outros passaram a se aproximar, a se render, a adorar ao Senhor, mesmo diante de um reino que não era do Senhor. Para muitas pessoas hoje, querido, olham para o mundo e para o sistema que nós estamos vivendo e dizem: o mundo é do diabo, o sistema é do diabo, e realmente é. Só que mesmo nesse sistema do diabo, Deus continua governando o seu povo. Deus continua cuidando dos seus. Deus continua guardando os seus. É só uma questão de percepção, querido. Para muitos, o mundo vai de mal a pior. Para alguns, Deus tem acrescentado mais dias para falar do amor dele, para compartilhar do amor dele, para viver o amor dele. É só uma questão de visão, querido. Como que nós temos olhado para os nossos dias? Ah, mas meus dias têm sido enfado, têm sido tristezas, têm sido angústia. Talvez nós não tenhamos olhado, querido, para aquilo que Deus tem falado conosco através da sua palavra. Talvez a nossa visão, a nossa percepção está distorcida. Porque se nós olharmos, querido, para a palavra de Deus e olharmos atentamente para aquilo que o Senhor tem falado, nós vamos ver o reino de Deus crescendo, a igreja do Senhor Jesus crescendo, e Deus acrescentando dia após dia homens, mulheres, famílias, crianças, num reino que é eterno. A igreja do Senhor, querido, continua triunfante, gloriosa. A igreja do Senhor continua como uma noiva perfeita, sem ruga, sem mácula, sem coisa semelhante. Pastor, mas quando eu olho para a igreja eu vejo um monte de falhas. Eu também, querido. Mas quando eu olho para a vida das pessoas eu vejo um monte de defeitos. Eu também. E está tudo certo, querido. Nós vamos caminhar respeitando, nós vamos caminhar convivendo, nós vamos caminhar suportando, sendo suporte uns dos outros. Isso é ser igreja. E Deus continua acrescentando. Igrejas atrás de igrejas continuam nascendo ao redor do mundo. Nos lugares mais difíceis, querido, onde de se pregar o evangelho é proibido, igrejas estão nascendo nesses lugares. Muçulmanos estão se convertendo ao senhorio de Jesus, querido, no mundo árabe. Você sabia disso? Pesquisa um pouco disso. Um dia eu estava ouvindo um homem. Esse homem, ele é um pastor, professor, estudioso. Mas a principal característica dele é que ele é um plantador de igrejas, não somente no Brasil. Ele é um plantador de igrejas ao redor do mundo. Quando esse homem começou a falar, querido, tanto de igreja que estava abrindo na Europa, ele falou: a cada 2 dias, abre uma igreja na Europa. Enquanto num tempo, querido, nós vemos muitas igrejas fechando na Europa. Muitas igrejas, prédios sendo incendiados na Europa. Ele falou: pastores, a cada 2 dias hoje nasce uma igreja na Europa. Nos países muçulmanos, querido, onde muitos cristãos foram decapitados, famílias inteiras morreram por causa do evangelho. Esses homens estão se rendendo ao Senhor Jesus. Igrejas subterrâneas, igrejas clandestinas não param de crescer ao redor do mundo. É só uma questão de percepção, querido. É só uma questão de olhar e ver que o Senhor continua no controle. Amém? Glória a Deus por isso. Enquanto uns caíram desanimados, outros deixaram-se levar pelos ídolos babilônicos, um grupo se voltou para o Senhor, clamaram ao Senhor, se aproximaram do Senhor e ouviram as respostas do Senhor. O nosso Senhor, querido, Ele é o Senhor a todo tempo. Hoje nós temos, querido, o Espírito Santo de Deus em nós. Ele continua respondendo àqueles que o buscam. Ele continua ouvindo aqueles que oram. Ele continua respondendo às orações dos seus filhos e da sua igreja, amém? Nós precisamos crer nisso, meu irmão. Nós precisamos crer nisso, minha irmã. Que Deus não somente ouve as nossas orações, mas Ele intervém através das nossas orações. Nós compartilhávamos aqui na última terça-feira quantas respostas de oração, querido, nós já não tivemos aqui na igreja.
Pessoas que talvez nem fazem parte da comunidade, mas pessoas que foram alvos de oração, pessoas que estavam com diagnósticos médicos terríveis. E Deus interveio, e Deus curou, e Deus libertou, e Deus restaurou através da oração dos filhos de Deus. Nós precisamos crer nisso, meu irmão. Deus, ele continua falando conosco. Deus continua interagindo conosco, meu irmão. Deus continua tocando, queimando os nossos corações. Ele continua respondendo àqueles que os buscam. Ele continua abrindo a porta àqueles que batem. Ele continua respondendo às orações dos seus filhos. Aleluia. Mateus capítulo de número 7, verso de número 7. Peçam e será dado. Busquem e encontrarão. Batam a porta e ela será aberta. Pois todo o que pede recebe, todo o que busca encontra. E aquele que bate a porta, ela será aberta. Aleluia! Aplaude Jesus aí, querido, por causa disso, amém? Glória a Deus, aleluia! Glória a Deus, querido. Peçam e será dado. Busquem e vocês encontrarão. Batam a porta, pois ela será aberta. Essa é a promessa de Deus para nós nesse tempo. Amém. Ele continua, querido, encontrando aqueles que o buscam de todo o coração. Olha o que a palavra de Deus aqui diz, querido. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Assim diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês a esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim e virão a mim e eu os ouvirei. E vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Essa foi a chave. Essa era a condicional de Deus. Para aquele tempo, para aquele povo. Vocês me encontrarão quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Não era 30%, queridos, do coração. Não era 30% do nosso tempo para o Senhor e os outros 70% para os outros afazeres. Não era 50% do Senhor e 50% da Babilônia, não. Deus disse, vocês me procurarão e me acharão quando vocês me buscarem de todo o coração. 100%, querido, do coração. Essa era a única condição. E esse foi o que aquele terço de pessoas fizeram naqueles 70 anos. Buscaram o Senhor de todo o seu coração. Pastor, mas hoje nós vivemos depois da cruz. Hoje nós vivemos depois de Jesus. Glória a Deus por isso, querido. Hoje o Espírito Santo está em nós, está conosco todos os dias. Mas sabe de uma coisa, querido? O Senhor continua procurando. O Senhor continua procurando homens e mulheres que estão dispostos a doar, a dar todo o seu coração para Ele. O Senhor nunca pediu, querido, 30, 40, 20, 70, 80, 90, não. O Senhor nunca pediu dinheiro. O Senhor nunca pediu nada. A única coisa que ao longo da palavra de Deus você vai percebendo que era uma condicional era essa. Deus continua procurando homens e mulheres que estão dispostos a dar todo o seu coração. Amém? Porque se nós dermos, entregarmos todo o nosso coração para Ele, querido, não vai nos faltar nada, querido. Não vai nos faltar finanças, não vai nos faltar a paz. Nós vamos ter uma família. Deus vai abençoar, querido, o nosso trabalho. Deus já tem abençoado o nosso trabalho. Deus já tem prosperado a nossa casa. Deus já tem prosperado aquilo que nós estamos empreendendo. Sim ou não? Sim ou não? Amém. Glória a Deus.
Deus tem prosperado, querido, a nossa vida. Nós não vivemos correndo atrás da bênção. Nós não fazemos para ser abençoados. A palavra de Deus fala que Ele já nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Amém? Hoje nós precisamos desfrutar, querido. E o Senhor continua procurando no nosso meio aqueles que estão dispostos a entregar todo o seu coração para Ele. Aqueles que estão dispostos a entregar e não tomar de volta. Sabe, porque muitas vezes nós entregamos, mas no domingo, mas na segunda nós vamos lá e pegamos de volta. Ou nós entregamos, Senhor, eu vou te entregar 95%. Porque esse 5% aqui, Senhor, eu não consigo entregar. Não, querido. Deus continua procurando. E Ele continua encontrando aqueles que o buscam de todo o coração. Verso número 14. E eu vou encerrar por aqui. Quero convidar o pessoal do louvor para subir. E eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. E os trarei de volta do cativeiro. Você pode se colocar em pé, querida, aí no seu lugar. E eu vos deixarei ser encontrado por vocês. Essa palavra, querido, era por um tempo onde ninguém se ouvia falar sobre o Espírito Santo de Deus. Essa palavra foi por um tempo onde esses homens, essas mulheres, o povo de Deus viu muitos milagres, viu muitas maravilhas de Deus. E mesmo assim os seus corações continuavam endurecidos. Essa palavra, querido, foi por um tempo onde a manifestação de Deus, onde a revelação e a capacitação do Espírito de Deus, ela vinha sobre alguns homens para alguns momentos específicos. Hoje nós vivemos num tempo privilegiado. Hoje nós vivemos num tempo, querido, maravilhoso. Hoje nós vivemos num tempo onde o Senhor é conosco todos os dias. Hoje nós vivemos num tempo onde o Senhor está conosco a todo momento. Hoje nós vivemos num tempo em que a palavra de Deus fala que o véu ele foi rasgado. O véu que separava já não separa mais, igual nós cantamos aqui nessa noite. O véu que separava já não separa mais. Hoje nós temos o livre acesso ao nosso Pai. Hoje nós podemos orar e dizer: Pai, eu estou aqui, Senhor. E Deus sabe o que Ele vai responder? Eu também, filho, estou aqui. Eu também estou aí com você, todos os dias, a todo momento. Esse, queridos, é o nosso Senhor. Esse é o nosso Deus, que continua no controle. No dia bom, no dia ruim, no dia de choro, no dia da alegria, Ele continua no controle de todas as coisas. Você pode fechar os teus olhos? É por isso, querido,